Boa noite, minha gente. Estamos aqui de volta nesta terça-feira. Hoje é dia 4 de agosto de 2020. Nós estamos iniciando mais uma live e hoje vai ser sensacional, minha gente. O meu convidado vai tratar de um assunto que interessa muito a candidatos, personagens que vão entrar no processo eleitoral, seja coadjuvante ou não, a população em geral, diz respeito às eleições municipais. Antônio Lavareda é um grande conhecedor da matéria. Para vocês terem uma ideia, ele já esteve à frente de mais de 90 campanhas em todo o país, de presidente da República, de governador, senador, deputado federal, prefeitos de capitais, enfim, entende da matéria como ninguém. Tem vários livros lançados sobre estratégia eleitoral e ele vai, claro, ser abordado aqui sobre essas particularidades das eleições municipais. Que particularidades são essas? Que nós estamos diante de uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Eu estava lendo nos últimos dias que lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump já está querendo transferir a eleição para o ano que vem, adiar a eleição diante do agravamento da pandemia lá nos Estados Unidos. Aqui não há nenhuma discussão sobre esse assunto. O Congresso já deliberou que a eleição, ao invés de ser em outubro, 4 de outubro, ficou para 15 de novembro o primeiro turno e o segundo turno em 29 de novembro. Portanto, as datas já estão definidas, sem possibilidade de recuo nenhum. Agora, quando se esperava que houvesse uma queda no número de óbitos, de casos do Covid-19, a gente está vendo um crescimento muito grande em todas as regiões do país, todos os estados do país. Aqui em Pernambuco mesmo, hoje, o governador Paulo Câmara decretou o estado de lockdown em Araripina e Uricuri, a região ali do Araripe, por 7 dias, porque ali o número de óbitos aumentou muito, de pessoas internadas também, vai ter que abrir hospitais de campanha e tudo, de forma que a gente está vendo um crescente número de casos saindo da região metropolitana para o interior. Lavareda já está aqui, o estrategista político, já está aí, Lavareda. Boa noite, Lavareda. Boa noite, seja bem-vindo, Magno. Lavareda. Prazer tê-lo aqui. Obrigado por nos atender esse convite aqui para tratarmos hoje desse tema aí que interessa a todo o país, que são as eleições municipais em tempos de pandemia, não é, Lavareda? É um prazer estar aqui com você, Magno. Eu já estava lhe devendo essa live há algum tempo e finalmente nós tivemos essa oportunidade hoje. Olha, Magno, essa eleição, essas eleições, no plural, municipais, elas chegam numa situação absolutamente singular. Mas não chegam só no Brasil, e isso não é que nos sirva de consolo, é que serve para nós aprendermos com a experiência de outros países. Veja, várias nações têm realizado eleições esse ano, obviamente atrasando em alguns casos, como a França, por exemplo, que delongou o segundo turno das eleições municipais. Na Alemanha, também eleições locais, a Bavária deslocou a segunda volta, o segundo turno da eleição. No segundo turno, decretou a utilização apenas do voto postal, o voto por correio. Fora a Alemanha, a Sérvia realizou eleições, a Polônia realizou eleições nesse período, Israel
realizou eleições, aquelas eleições, inclusive, que deram lugar a uma surpreendente coalizão entre o Partido Azul e Branco e o Partido Likud, que estão lá no poder. Ou seja, vários países têm feito eleições, inclusive a África. Você imagine que a África, só nesse ano, Magno, de 2020, está realizando 22 eleições. Começou ali no início do ano em Camarões, termina com eleições presidenciais, parlamentares em Gana, República do Congo, etc. E tal. E todos esses países adotaram procedimentos importantes, cautelares, com relação à realização do pleito, das eleições, do ato de votar especificamente. Você falou nos Estados Unidos, lá, pelo menos alguns estados que há algum tempo já tinham apostado todas as suas fichas antes da pandemia, por outros fatores, nessa modalidade de voto, que é o voto por correio, o voto postal. Então, Washington, Oregon, Colorado, Hawaii, entre outros, tinham apostado nessa modalidade. Agora, já há dezenas de outros estados que estão exortando, estão incentivando seus cidadãos a votarem pelo correio, né? E isso, inclusive, tem despertado por parte do presidente esse tipo de reação que você comentava antes, né, do início aqui dessa nossa conversa, porque, segundo algumas análises, os republicanos, nos locais, nas cidades, estados em que tem sido utilizado o voto postal anteriormente, eles têm tido um desempenho inferior à média daqueles lugares, daquelas cidades onde esse voto não é utilizado. Então, por que eu digo isso e por que eu relato essas experiências, Mário? Porque é muito importante que a nossa justiça eleitoral, né, continue, já começou, mas continue e intensifique os preparativos para essa eleição. Muitos locais de votação deverão ser mudados, porque as regras de distanciamento, por exemplo, em corredores, em algumas salas pequenas de colégios, às vezes de repartições públicas que são também utilizadas, não vão se adequar a isso. É preciso mudar esses locais, é preciso avisar com tempo suficiente à população, aos cidadãos, aos eleitores, é preciso fixar de logo quais serão aqueles mesários que terão condições, né, condições de saúde de participarem do pleito. Eu abordo esse aspecto porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os levantamentos mostram uma grande modificação no número dos componentes das mesas eleitorais. Nós sabemos que lá os estados utilizam sistemas diferentes e em muitos locais, por exemplo, são voluntários que participam, voluntários, pessoas mais velhas das comunidades, e essas todas têm que ser substituídas lá. Não é bem o caso daqui, mas será muito importante que a Justiça Eleitoral já esteja em contato com esses potenciais, com esses possíveis mesários, para ver a eventual substituição deles. Então, vários desses países que eu mencionei utilizaram tomada de temperatura dos votantes. Estava com a temperatura acima de 37,5 graus, votou em locais especiais. Os mais velhos, em muitos locais, não foram votar, utilização de voto postal. Entende? Então, álcool gel é o mais óbvio, etc. e tal, uma utilização sistemática, e no nosso caso há também que ter um cuidado especial como o nosso voto é o teclado na urna, obviamente a possibilidade de contaminação da urna se transformar eventualmente num potencial transmissor do vírus, né? Pelo acionamento de diferentes digitais, etc. É preciso ter todos os cuidados relativos ao ato da votação. Isso é necessário, entre outros motivos, para evitar, Magno, que nós tenhamos uma inusual taxa de abstenção. Né? A chamada alienação eleitoral, a soma de votos em branco, nulos e abstenções, já tem se elevado nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem elevado bastante no Brasil, e nós precisamos fazer com que não avancemos na direção, por exemplo, do Chile, onde nas últimas eleições municipais, e isso não tem nada a ver com a pandemia, porque foi bem antes disso,
menos de 40% dos eleitores compareceram às urnas, Magno. Agora, Lavareda, o senhor falou aí sobre alguns países da Europa, falou até da África e tal. Com exceção da África, esses países que realizaram eleições agora, eles são países de primeiro mundo, né? Inclusive lá o voto não é obrigatório. É bem diferente aqui da realidade nossa do país. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que esses países, eles inclusive enfrentaram a pandemia de forma diferenciada, né? Com isolamento mais radical e tal, e eles devem ter tido um processo mais moderno, mais de controle para fazer o pleito eleitoral. O que a gente observa aqui no Brasil ainda é muita desinformação de como vai ser a eleição. Exato, Magno. Acho que a sociedade logo vai se dar conta, e aos poucos já está se dando conta, de que você vai ter eleições abnormais, eleições totalmente diferentes da normalidade que se tinha até então. Eleições sem engajamento social, eleições provavelmente com uma taxa de entusiasmo da população menor, uma vez que, como você bem sabe, você conhece o interior do Nordeste como poucos, você sabe que, sobretudo nos pequenos e até nos médios municípios, esse contato eleitor a eleitor, a aglomeração dos comícios, das manifestações populares, das passeatas, etc., são ingredientes extremamente importantes na gramática das campanhas. Agora nós vamos ter eleições, sobretudo pelas redes sociais, sobretudo por isso, chamadas telefônicas, vamos ter, eventualmente, meetings, reuniões pelo Zoom, né, e por outros aplicativos, vamos ter também contatos telefônicos, mas são eleições diferentes. Nas grandes cidades, onde há emissoras de rádio ou emissoras de televisão, no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores, vamos ter bastante propaganda televisiva também, em termos de programas e comerciais. Ou seja, vai haver uma quantidade de informações grande, né? Bastante elevada, mas o contato físico, a interação, a proximidade, o olho no olho dos candidatos e dos eleitores vai diminuir muito se houver, Magno, porque, obviamente, alguns candidatos não vão respeitar as regras estabelecidas, muitos, inclusive, vão ser censurados pela mídia, que está bastante atenta a isso, e até pelos próprios eleitores. Mas nós vamos ter eleições bastante diferentes, e é importante que a sociedade, desde já, reflita sobre que características vão emergir das urnas, características dos candidatos eleitos, a partir dessas disputas tão singulares, Magno. O que me preocupa também, Lavareda, é o seguinte, é que os prognósticos, logo no início dessa crise sanitária, de que julho estaria menor, a curva ascendente, nós chegamos em agosto, a curva continua bem ascendente, com prognósticos de que a situação vai piorar, e a gente está caminhando para uma eleição em que a curva pode estar lá em cima, e isso implicará, sobretudo, no receio, no medo do eleitor de sair de casa. Olha, Magno, como eu dizia, não é? Em relação a isso, é muito importante que a justiça eleitoral comece tão cedo quanto possível, e lembrando que a campanha eleitoral propriamente não começou, a campanha vai começar na segunda metade do mês de setembro vindouro. Vai ser importante que a justiça eleitoral transmita informação. Primeiro, tome as providências, que já deve estar adotando. E, em segundo lugar, transmita essas providências à população, aos eleitores, para evitar que esse medo, que esse receio, né, justificado nessas circunstâncias, termine sendo um fator que contribua para uma taxa inusual de abstenções, que, obviamente, prejudicaria, né, do ponto de vista, não a legitimidade, a rigor, dos resultados eleitorais, mas tisnaria, né, para usar um verbo mais equilibrado, digamos assim, tisnaria
o brilho do resultado das vitórias dos diversos candidatos, seja a cargos proporcionais, vereadores no caso, seja os candidatos eleitos para as prefeituras dos diversos municípios do país, Magno. Agora, veja bem, eu percebo que eu convivo no dia a dia com os políticos, o senhor também, o senhor é um estrategista político, tem muitos clientes nas eleições, tal, e tudo, faz opinião, faz entrevista, está nesse meio e tal, tudo. A gente percebe que há muita apreensão dos políticos, especialmente dos candidatos. E o que eu questiono é o seguinte, diante de uma situação tão dramática, onde não há o contato com o eleitor, não há a emoção das ruas, não há clima para a eleição, muita preocupação com mortes, com a doença e tal. Se esta fosse uma eleição de renovação do Congresso, eu não acharia que eles já teriam adiado essa eleição, teria mudado para o próximo ano? Olha, é possível que sim, Magno. Você conhece bem o Congresso, né? Antes, uma pequena retificação. Desde 2012, eu deixei de fazer campanhas eleitorais. Eu não dou consultoria em campanhas eleitorais a partidos ou candidatos, porque eu participo como analista da mídia, você sabe, né? De emissoras de rádio, de emissoras de televisão. Eu participo da cobertura das campanhas e deixei de fazer campanhas eleitorais, deixei de participar delas na condução ou como consultor dessas campanhas. Você mencionou o número, 91 campanhas que eu participei. Boa parte dessa experiência, não o relato das campanhas propriamente, mas conhecimento que eu utilizei e o que eu aprendi também nessas campanhas, eu inseri no livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, da editora Objetiva, que eu publiquei alguns anos atrás. Pois bem, é possível que o Congresso tivesse modificado se tivesse em causa os próprios mandatos. Mas também é importante... Eu próprio, Magno, em algum momento, logo no início da pandemia, cheguei a abraçar essa tese movida pela, digamos assim, inspirada pela lógica cautelar. Eu cheguei a abraçar essa ideia, mas, com o passar do tempo, nós precisamos levar em conta que essa democracia no Brasil, embora com um razoável grau de solidez, ainda nos dias atuais, vez por outra, se vê desafiada por ideias que não são exatamente do mainstream, ideias que levam que ajudariam a sua consolidação, ao contrário, né? Há quem se contrapõe aí ao exercício da autonomia dos poderes, etc. e tal. Então, você chegar num determinado momento e fazer o adiamento das eleições e a prorrogação de mandatos, ou seja, se fosse só prorrogado, se fosse só adiado as eleições, ok, mas essa questão da prorrogação dos mandatos levou incômodo, levou uma reflexão por parte de muitos parlamentares e de muitos políticos de que não seria uma boa iniciativa nesse momento particular da vida brasileira. E eu relatei aqui ainda há pouco que vários países têm adiado por meses, muitos meses, alguns meses, né? Mas estão realizando de toda sorte eleições nesse ano. O importante é que nós estejamos prontos, a sociedade e as instituições, no caso, com o papel protagônico da justiça eleitoral, nós estejamos em condições de fazer as eleições com o máximo, a votação especificamente, com o máximo de segurança possível, que os candidatos e os eleitores também, diga-se de passagem, tenham a consciência e a responsabilidade necessárias para desenvolver a campanha, as respectivas campanhas, dentro das limitações que a circunstância exige, ou seja, com todos os cuidados sanitários prescritos pelas autoridades, e então que assim sendo, essas eleições possam contribuir, ser um passo adiante nessa caminhada democrática que o Brasil faz, sempre perseguindo dias melhores e fazendo isso através da extração da sua elite política, de parlamentares e de governantes, pelo voto livre dos cidadãos,
a cada disputa, a cada pleito, seja ele das eleições gerais, seja das eleições municipais, como teremos esse ano, Magno. O senhor falou aí na Europa, falou nos Estados Unidos também. No caso aqui do Brasil, a gente tem um eleitorado analfabeto muito alto aí. Uma pobreza enorme também. Uma eleição sem rua, sem panfleto, sem discurso, sem caminhadas, prevalecendo especialmente as redes sociais. A gente sabe que as redes sociais não chegaram efetivamente ao povão ainda, né? Então, a minha preocupação é que esse segmento, vamos supor aí que existe ainda em 30% a 35% da população brasileira que não está ainda dentro das redes sociais. Como é que é essa população, o analfabeto, o ignorante, aquele que não tem celular, aquele que não tem um Facebook, não tem um Instagram, como é que ele vai participar, como é que ele vai analisar e vai decidir pelo um candidato dele, se ele era acostumado à avaliação tradicional das eleições? Ô Magno, você relatou números e informações importantes. Analfabetismo. O Brasil, infelizmente, tem um número absoluto de analfabetos ainda extremamente elevado. Nos últimos levantamentos, se via que 8% da população com mais de 15 anos de idade, né, analfabetos. Você imagina numa cidade como São Paulo, estou falando da maior cidade do país, ainda há cerca de 200 mil pessoas nessa condição, ou seja, com mais de 15 anos de idade, etc. e tal, analfabetas. Você imagina o que é viver numa cidade como aquela, tecnologicamente a mais avançada do país, sem ter acesso à leitura e condições de se informar através da leitura. De outro lado, você lembrou também que há uma quantidade razoável de brasileiros, uma quantidade expressiva de brasileiros que não têm acesso à internet ainda. Isso representa cerca de 1/4. No conjunto do país, significa cerca de 1/4 da população. As estatísticas mostram que entre 75 e 75 e 79,5% da população, por cento da população não tem acesso à internet. Nós estamos falando entre 1/4 e 20%. E aí, essas cidades pequenas, muitas vezes essa população morando em distritos, não tem programas de rádio, porque em muitos municípios não há emissoras de rádio, como você conhece a realidade dos nossos interiores, muito menos de televisão, e sem esse acesso, né, sem esse olho no olho, né, sem conhecer, sem poder acessar diretamente os candidatos. É verdade, nós vamos, nesse caso, regredir, né, a eleições que se davam há muito tempo no Brasil, em que os candidatos não se expunham em todas as localidades. Eleição presidencial, por exemplo, nos anos 60, nos anos 50, na década de 40 no Brasil, eram eleições em que os candidatos não circulavam por todo o país, não havia ainda a imagem deles na televisão, poucas vezes eles estavam presentes no rádio e os eleitores tinham que se informar por intermédio de outras pessoas, frequentemente seus líderes de opinião, seja o vereador, seja o líder sindical, seja o amigo mais informado sobre política, seja o parente que tem mais escolaridade, seja o padre, seja o próprio prefeito do município, etc. e tal, pelo qual ou pelos quais esse eleitor vai se informando e tomando, por assim dizer, o pulso, né, da situação e daquela disputa eleitoral. Óbvio que num contexto assim, Magno, reduz-se, nós podemos afirmar tecnicamente que é reduzida a taxa agregada de informação dos eleitores. Ou seja, eleições nesse contexto, elas são menos ricas em termos de informações. E isso nos leva a uma necessária reflexão. E nós podemos comentar logo mais, porque aumenta o peso das redes sociais para aqueles brasileiros, sobretudo, que são atingidos por elas. E nesse capítulo das redes sociais, algo que me preocupa bastante, Magno, são as fake news e o papel Sim. deletério que elas têm
na vida democrática e, sobretudo, nos momentos fulcrais, ou seja, nos momentos mais importantes, fundamentais da vida democrática, que são as eleições. Nós vamos entrar nessa questão da fake news, estava aqui na minha pauta, mas eu queria continuar sobre esse raciocínio nosso aí. Eu tenho ouvido muito assim, Lavaredo, dizendo, bom, eleição sem campanha, eleição sem rua, eleição sem convenção, eleição sem debate, vai favorecer quem está com a máquina, quem está no cargo, quem tem mandato. Essa teoria, essa tese funciona? O Magno, teoricamente, eleições onde há crise econômica, quando elas se dão em cenários de crise econômica, elas são adversas para os incumbentes. Incumbentes são aqueles candidatos que já estão sentados na cadeira, candidatos à reeleição, ou seja, presidente, governador, prefeitos, disputam no cargo. A literatura de ciência política, os estudos, os vários trabalhos que eu próprio coordenei, escrevi, eu editei, esses trabalhos todos mostram que as circunstâncias de crise econômica são prejudiciais para os candidatos que estão no poder. São prejudiciais e a crise econômica, nós temos nessa pandemia, só lembrando, crise sanitária superposta à crise econômica. Nós já tínhamos uma situação difícil na economia do Brasil, estávamos saindo do fundo do poço muito lentamente e agora se abateu sobre o país e sobre o mundo uma crise sanitária que empurrou nossa economia e nós descobrimos que o fundo do poço sempre podia ser mais fundo do que o que conhecíamos. Então, hoje nós temos uma crise econômica sem precedentes. E uma crise política também, né, Lavaredo? E crise política também. Nós temos uma tripla crise, nós temos crises em várias dimensões da nossa existência social. Então, nesse contexto, esses contextos são adversos para as forças que estão no poder, costumam ser adversos, é isso que diz a literatura. De outro lado, você está lembrando, não é, que essa dificuldade de mobilização da sociedade, de circulação, etc., pode, sobretudo nos pequenos municípios, privilegiar grupos que estão no poder e que, como tal, contam, embora indiretamente, porque diretamente é proibido no período eleitoral, estrito sensu, contam com a possibilidade de dispor de recursos públicos que são tão mais importantes para essas pessoas, quanto mais difícil, como é hoje, a fase que elas estão atravessando, a fase de vida que elas e a sociedade atravessam. Então, você tem razão, de certa forma. Agora, lembrar também, Magno, que essa pandemia, né, nos traz uma mudança do chamado mindset, do quadro de referência da sociedade. Eu coordenei recentemente um estudo para a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, chamado de Observatório FEBRABAN. E nessa onda do Observatório FEBRABAN, essa última onda que eu estou comentando, ele foi voltado para ver como é que as famílias imaginam que vão se comportar depois da pandemia. Depois da pandemia, significando, em boa medida, depois do isolamento social, porque as pessoas acham que já estão vivendo alguma coisa entre o pós-isolamento e o final da pandemia, que não sabe exatamente quando se dará. Pois bem, Magno, o que nós vimos ali é uma imensa, uma grande disposição à mudança da sociedade. As pessoas dizem, né, praticamente 6 em cada 10, que estão aderindo a essa modificação na sua rotina, na sua forma de trabalhar, ou seja, o trabalho remoto, o trabalho à distância, o trabalho sem aquele horário de bater ponto rígido, etc. e tal, é uma coisa que veio para ficar. As pessoas dizem que não querem mais voltar à antiga forma de estudar, boa parte das pessoas adere ao ensino à distância, seja no ensino universitário, mesmo no ensino da garotada, fundamental e cursos médios, o ensino à distância vai se incorporar, praticamente as escolas vão passar a combinar presencial e ensino online, e no consumo também, Magno, você tem números surpreendentes, 50% dos entrevistados disseram que estão dispostos a mudar marcas e produtos que consumiam até então.
até o início da pandemia. E isso vai, obviamente, mas nós não podemos imaginar que essas mudanças vão se dar apenas no campo das atitudes, seja de trabalho, seja de estudo, seja de consumo. Isso vai se espraiar, inevitavelmente, também para a política. E já há mudanças que nós estamos assistindo nesse momento. Por exemplo, Magno, uma delas, aumentou muito o número de mulheres pré-candidatas. Você teve, por exemplo, em 2016, você teve cerca de 21 candidatas nas capitais do país. Agora, você já tinha, no último levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, você já tinha 38 mulheres candidatas. E em algumas capitais, como Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, você tinha 3 mulheres disputando, várias mulheres candidatas disputando. E isso em todos os partidos, Magno, indo desde o PSL, né, o partido pelo qual se elegeu o presidente Bolsonaro, até o PT e o PSOL lá na ponta. O PT tem uma policial candidata, por exemplo, em Salvador, né? O policial candidata. O PDT tem uma ex-delegada, uma delegada candidata, Marta Rocha, candidata no Rio de Janeiro. Né? Aracaju, eu vi uma pesquisa em Aracaju, tem uma delegada lá, que ela está em segundo lugar na pesquisa, e ela trabalhou com o Sérgio Moro. Em Recife, você tem a delegada Patrícia também, e por aí vai. Isso já é um dos sintomas de como a pandemia está também alterando e também mexendo em diversos aspectos. Você tem a delegada Patrícia e você tem outra candidata, você tem 2 candidatas, a deputada Marília Reis, 2 candidatas mulheres. Então, tudo isso são sinais de mudanças, né, de alterações. É impossível que o mundo, Magno, mais do que o mundo, vamos ser diretos, que a nossa espécie atravesse uma pandemia, um evento tão traumático, né, que afeta a vida de todos, transversalmente, obviamente de forma desigual, segundo as desigualdades, mas afeta a todos, né, afeta todas as classes sociais, afeta no país como o nosso, todas as regiões e no mundo, todas as regiões e todos os continentes também. É impossível que se atravesse por uma situação assim e isso não produza mudanças significativas. Que mudanças são essas? Nós vamos ver mais adiante. A pandemia vai acelerar processos, ela tem acelerado processos que já estavam em curso. Na verdade, os analistas chamam a atenção para o fato de que ela não criou novas tendências, ela acelerou. A digitalização do mundo, por exemplo, avançou rapidamente. O mundo como um todo, e em vários aspectos, o relógio das pessoas avançou 10 anos. Né? Está avançando 10 anos nesse ano de 2020, que vai ser um ano inesquecível, como foi 100 anos atrás, o ano da febre amarela. Isso não significa que só venhamos a ter novidades na eleição. Óbvio que acelerando o tempo, a pandemia vai fazer um pouco o que 2018 já tinha produzido, que foi envelhecer um pouco algumas figuras políticas, algumas figuras da política tradicional. Elas ficam mais ou menos mais para trás. Mas isso não significa que nós só venhamos a ter vitórias de jovens. Eu só vou lhe dar um exemplo. Quem lidera as pesquisas em Goiânia, capital do estado de Goiás, é Iri Rezende, que você conhece, mas talvez parte... 80 e poucos anos. Ele completa esse ano 87 anos de idade e lidera disparado, e pelo menos no momento, a presença dele na eleição Ele foi governador várias vezes lá, né? Foi governador várias vezes, foi prefeito várias vezes, foi ministro da Agricultura, ele foi quase tantas coisas quanto, por exemplo, em Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. Só que Jarbas, junto do Iri Rezende, é um menino. Iris está perto de completar 90 anos. Então, ou seja, é preciso observar, anotar essas tendências, mas jamais fazer, pelo levantamento e pela identificação desses traços novos, você fazer generalizações despropositadas, Magno. Deixa eu colocar uma coisa aqui agora, Lavarida. Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos votar no mesmo sistema da eleição convencional, na urna eletrônica lá, né? Tá?
Como nós estamos no momento de pandemia, de crise sanitária, todo mundo hoje no celular, você acha que poderia ter um avanço de um aplicativo para que o eleitor pudesse usar o celular no aplicativo para votar, principalmente aqueles que não podem sair de casa? Acho que sim, Magno, mas também tem, de outro lado, por prudência, nós devemos lembrar o seguinte: é muito delicado você implementar novos sistemas num momento como esse. As pessoas já estão reticentes, já estão inseguras, já vão sair de casa, muitas delas com preocupações. E já lembrando que um dos procedimentos adotados em países europeus foi reservar, por exemplo, uma boa parte do turno da manhã para a votação das pessoas de mais de 60 anos, por exemplo. E aqui poderia ser feito também, de 7 às 10 da manhã, ou às 10h30 da manhã, só eleitores sêniores, eleitores de mais de 60 anos. Podia ser feito, era fácil. Mas sim, as pessoas já estão temerosas. Tudo. Se você cria um novo sistema e implementa esse novo sistema nesse momento, tá? Isso pode, se o sistema falha por algum motivo, isso pode dar lugar a sérios problemas. Por exemplo, as primeiras eleições primárias, do processo de primárias que você conhece bem, norte-americano, de seleção de candidatos desse ano, foram em Iowa. E resultado, primárias democratas, e foram implementar um novo sistema de votação, porque o anterior parecia defasado e era necessário utilizá-lo. Pois bem, um país como aquele, que é a pátria do Silicon Valley, etc. e tal, né, onde todas as gigantes de tecnologia ali estão assentadas. Pois o sistema falhou e passou mais de 3 dias para que as primárias democratas apresentassem um vitorioso seu resultado. Ou seja, numa situação traumática como essa, poderia ser muito complicado utilizarmos aqui um sistema totalmente novo. Uma Talvez o que... janela, e seria também uma janela para uma fraude, né? Poderia surgir muitas Também, fraudes, né? e pior ainda, Magno, pior do que a fraude, porque a fraude existe, mas estatisticamente, em todos os locais em que se constatou, se viu que ela era pouco representativa do ponto de vista geral. Pode afetar um resultado específico de um deputado, de um vereador, etc. e tal, como no passado. Mas, do ponto de vista geral, a fraude é um fenômeno estatisticamente de pouco significado. Mas a ideia da fraude, a ideia de que a fraude pode estar ocorrendo, de aquela fraude que foi flagrada, que foi provada, a respeito da qual houve evidências, essa contamina o imaginário da população e poderia deslegitimar todo o nosso processo eleitoral, Magno. Por isso que eu acho que nós devemos ter, e a Justiça Eleitoral provavelmente pensa assim, bastante cautela. O voto postal talvez fosse algo mais factível, mas também seria cercado de muita suspeição. As pessoas, os mais velhos, por exemplo, como eu citei o caso da Baviera, o segundo turno, todo voto postal. Nós poderíamos ter aqui voto postal para os eleitores de mais de 60 anos, mas você imagine, esse voto postal, nele, obviamente, desaparece a circunstância de sigilo do voto. O voto seria os mais velhos, os avós votariam em conjunto com a família, o neto participando, o filho opinando, a nora brigando porque o voto da sogra não é exatamente o voto dos sonhos dela, etc. e tal. E tudo isso poderia concorrer para a deslegitimação do nosso processo. Então, eu acho que manter a regra atual, manter a nossa máquina, a nossa urna eletrônica, ter todos os cuidados sanitários. Essa urna, a cada eleitor, vai precisar ser submetida a um tratamento com gel, com álcool, etc. e tal. Vai ter que ter funcionários da Justiça Eleitoral voltados, dedicados a isso. É um exército de pessoas. Por isso que eu chamei a atenção no início da nossa conversa, o quanto é importante que a Justiça Eleitoral apresente para a sociedade, tão cedo quanto possível, todos os cuidados que ela já está tomando para possibilitar essa eleição em tempos anormais, como que nós estamos vivendo e vamos viver pelo menos até o final do ano. Labareda, em relação à questão da abstenção, a gente já tem, historicamente, uma abstenção muito alta, principalmente aqui no Nordeste. Nos grotões, a gente
quanto mais você avança pelo interior, mais a abstenção em ano eleitoral, no dia da eleição, essa abstenção é muito alta. Vamos supor que, como essa curva da Covid está ascendente, está crescendo muito e assustando, se a gente chegar em novembro com a curva lá em cima, essa abstenção não pode ser altíssima? Provavelmente, a abstenção a taxa de abstenção, nós podemos dizer assim, que vai ser inversamente proporcional à percepção de gravidade da Isso. pandemia e, como tal, de exposição das pessoas ao ato de votar. E aí você tem razão. Agora, eu lembraria, Magno, que pelo menos no momento, no Brasil, né, a pandemia está avançando com uma forte heterogeneidade regional, do ponto de vista regional. Nesse exato momento que nós estamos conversando, o número de casos e, infelizmente, de óbitos correlatos tem avançado célere em estados do centro-oeste e do sul do país, estados que tinham uma situação bastante confortável meses atrás, quando os estados da região nordeste eram mais acometidos pelo coronavírus, pela Covid-19, também São Paulo. Então, isso vai se dar de forma bastante desigual, também em novembro. Mas eu suponho que na nossa região, na região Nordeste, o quadro em novembro não deva estar, não deva apresentar a mesma gravidade que já apresentou anteriormente. É óbvio que há a possibilidade de repique, há a possibilidade de segunda onda. Tudo que já se sabe sobre a Covid-19 e já um conhecimento razoável, consolidado, os especialistas anotam, ainda é muito pouco. É uma doença nova, uma ameaça poucas vezes vista antes, né, em relação à saúde da humanidade, e nós podemos ser surpreendidos. Daí porque cautela, cautela e cautela. Tomar todos os cuidados, adotar e cumprir as medidas sanitárias recomendadas e torcer, porque, na verdade, além de todos esses cuidados, há que fazer uma torcida, há que rezar para aqueles que sejam religiosos, para que no final do ano o país atravesse melhores condições. De qualquer forma, todos esses cuidados que eu relatava há pouco e ilustrados pelos exemplos de outros países vão ser necessários, e a justiça eleitoral, provavelmente já envolvida com eles, fará muito bem se for periodicamente avisando a sociedade sobre esse planejamento e sobre essas providências, Magno. Vera Lavareda, em relação às redes sociais, vamos entrar nessa questão das fake news. Eu imagino, nós temos três grandes ferramentas: o Facebook, o Instagram, o Twitter e tem o YouTube também. Então, são quatro grandes ferramentas. Hoje, a grande massa da população pobre está no Facebook. Instagram já é classe A e B, o Twitter também, o YouTube e tal. Mas a gente viu agora esse episódio agora do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, onde a maior proliferação de fake news se deu justamente no Facebook. Como evitar uma fake news? Como fiscalizar fake news em época de eleição? Olha, Magno, isso é uma discussão que você propõe, um tema que você aborda da maior relevância, da maior importância. Eu faço um raciocínio, né, metafórico, dizendo o seguinte: olha, fake news representa um vírus tão perigoso para a democracia representativa quanto a Covid-19 na perspectiva sanitária, ou seja, na dimensão da saúde das pessoas. E fake news, no momento das eleições, é como um vírus que invade a corrente sanguínea, a corrente circulatória do indivíduo ou dos indivíduos, tá certo? Contamina a integridade de todo o processo. Porque se as pessoas votam, Magno, com base nas informações e nos sentimentos que têm, e só lembrando que sentimentos são um mix de informações e emoções, e esse mix
a neurociência qualifica como sentimentos. Se os cidadãos votam com base nisso, você imagina se essas informações, que muitas vezes provocaram emoções e sempre compostas, deram lugar a sentimentos, se essas informações são viciadas na origem, Magno. Ou seja, todo o sistema está contaminado, né? É por isso que eu digo que as fake news têm uma taxa, representam uma ameaça com uma potencial elevada taxa de letalidade para a essência da nossa democracia, porque afeta os momentos fulcrais dessa democracia, que são as eleições, exatamente as eleições que levam, que oxigenam o sistema democrático. Você pode ter governos, você pode ter regimes que tenham Congresso funcionando, que tenham o Judiciário funcionando e, obviamente, o Executivo funcionando, e ainda assim não serem democráticos. A nossa experiência ditatorial mais recente, o regime militar inaugurado em 1964, em muitos momentos, aliás, na maior parte do tempo, nos proporcionava isso. Como não havia eleições livres, você não tinha, a rigor, democracia, embora tivesse uma aparência de funcionamento normal dos três poderes. Então, fake news. O mundo despertou para fake news e para o potencial de malefício delas, Magno, basicamente em 2016. Foi a eleição americana. Antes já havia suspeitas aqui, acolá, etc. e tal. Mas as eleições americanas trouxeram evidências irrefutáveis. Mais de 100, segundo os órgãos de inteligência norte-americanos, mais de 140 milhões de eleitores daquele país podem ter sido afetados por fake news. Mais de 120 milhões apenas no Facebook, através do Facebook. E lembrar que o Facebook, Magno, você conhece bem esses números, o Facebook nos Estados Unidos, naquelas eleições apenas, deu lugar de interações, desde meras curtidas até reencaminhamento, até retransmissão, repostagem de mensagens, a 8,8 bilhões de interações, apenas nas eleições de 2016. E lembrar que boa parte dessas fake news vindas da Rússia, ou seja, de um país, de um outro país, inclusive, ou seja, uma ameaça clara, um dano importante para a democracia, para o exercício eleitoral naquele quadro democrático. Lembrando que o sistema eleitoral americano é diferente do nosso, os resultados a estados são muito importantes, e em alguns estados, por exemplo, Michigan, a diferença foi de 20 mil votos, tá certo? 20 mil votos. Houve estados em que a diferença ficou em torno de 10 mil votos, ou seja, tudo isso pode ter sido, jamais poderá ser efetivamente provado, fruto de manipulação e de falsas notícias. O caminho para enfrentar isso, Magno, ou seja, nós já temos legislação, a nossa resolução eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral de dezembro do ano passado já fala lá no artigo 7º, já dispõe lá sobre a desinformação e menciona, inclusive, a desinformação na internet, além de desinformação no rádio, desinformação na televisão. E parte do suposto de que os candidatos têm a obrigação, têm a responsabilidade de terem um grau elevado de convicção sobre a veracidade das informações que eles transmitam ou informações de terceiros que eles retransmitam na sua propaganda eleitoral. Mas não trata, como não poderia tratar, uma resolução eleitoral voltada para partidos e candidatos, mas não tratou e não podia dessa questão que você enfocou, os quatro gigantes. Os quatro gigantes são Google, que na verdade é Alphabet, é a empresa que encapsula o Google e várias outras, a Amazon, tá certo? O Facebook, e a quarta dela é o Facebook, são quatro, Instagram. as quatro, Instagram. e o Instagram. Mas Facebook e Instagram são as mesmas. A Apple que Apple, Facebook, Amazon, tá, e essa Alphabet, que é o Google. E isso que tem que ser atacado, isso que tem que ser enfrentado, Magno, porque é pelas plataformas dessas empresas, dessas gigantes tecnológicas, que as fake news prosperam e se multiplicam, tá certo?
E isso precisa ser, obviamente, enfrentado por legislação própria. Eu não quero nem, né, porque não é o caso, nós tocarmos também que merece um enfrentamento do ponto de vista da legislação que dispõe sobre práticas e regras antitrust. Nos Estados Unidos, o que se supõe, por exemplo, os CEOs dessas empresas foram depor recentemente, semana passada, foram depor ao Congresso, e se espera lá que até o final do ano elas sejam alvo de legislação específica no estilo antitrust, que é uma legislação que começou nos Estados Unidos pelo Sherman Act, aí no final do século XIX. Pois bem, elas têm que ser enfrentadas. Lembrando, Magno, que lá atrás, quando a internet começou, todo mundo achava que era que a democracia online havia chegado. Seja do ponto de vista, porque todo mundo poderia se manifestar pela internet, seja porque à época se pensava inocentemente que jamais ela daria lugar a oligopólios ou monopólios, etc. E tal. E hoje você tem uma realidade bem diferente. Pois bem, é preciso enfrentar as fake news transitando na internet. Você tem recentemente dois professores, o professor Samuel Woolley e o professor Philip Howard, ambos do Instituto de Internet da Universidade de Oxford, eles lançaram um livro bem interessante, Propaganda Computacional. Né? Propaganda Computacional. Eu coloquei, inclusive, a referência desse livro no meu Instagram, Lavareda Antônio, quem quiser ver lá, quem tiver interesse pode dar uma olhada na especificação desse livro para encomendá-lo por e-book, muito provavelmente porque terá acesso mais rápido. E eles descrevem, eles fazem estudos de 9 países. Eles dizem o seguinte lá, e eles concluem com esses estudos de outros especialistas em 9 países, eles concluem o seguinte, olha, anonimato, possibilidade de escalonamento e robotização são a fórmula das fake news. Das fake news que, na verdade, produzem grandes danos porque disseminadas massivamente, né, num determinado mercado político eleitoral. Nós já tínhamos, antes da pandemia, Magno, 16 países com legislação para coibir fake news. Depois da pandemia, quando inclusive explodiu o número de fake news irresponsáveis, criminosas, sobre a doença, sobre a Covid-19, né, de todo tipo, umas com interesses econômicos, outros somente com a malignidade voltada para produzir o mal para a saúde das pessoas. Nós já tínhamos 16 países com legislação. Depois do início da pandemia, mais 16 países se somaram e outros tantos buscando uma legislação, como é o caso do Brasil, que aprovou uma proposta de lei, uma lei de responsabilidade, informação e transparência na internet, aprovou no Senado e agora está em tramitação na Câmara. É uma coisa polêmica, precisa ser discutida, é muito importante, mas eu imagino que é melhor o Brasil, nesse momento, ser um pouco exigente e, eventualmente, avançar nessa dosimetria com relação a coibir fake news e depois voltar atrás. Isso será sempre o melhor caminho do que o caminho da leniência, Magno, porque enquanto nós ficarmos, né, enovelados na discussão e na defesa dos princípios da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, etc. e tal, os robôs, né, motivados por interesses políticos e, às vezes, econômico-financeiros espúrios, e, sobretudo, ocultando-se, por óbvio, no anonimato, eles vão estar corroendo as bases da nossa democracia representativa, Magno. Lavareda, nós já estamos chegando aqui no final, mas eu gostaria de ouvir uma opinião do senhor sobre o processo político no Brasil. Dizem que a eleição municipal não recebe muita influência no plano nacional. Nós estamos com um governo novo, o governo Bolsonaro, que sucedeu aí o PT. Há muitas críticas, o negócio está muito acirrado nas redes sociais, então Bolsonaro está dizendo que não vai se envolver nas eleições de capitais. Então, você acha que essa eleição, o componente nacional, a federalização da eleição, ela não vai ocorrer? Olha, Magno, é muito difícil que venha a ocorrer a total federalização, a total nacionalização. Isso nunca se verifica.
sobretudo nos pequenos municípios, até nos médios municípios, onde a política se dá com o entusiasmo, se dá com o teor quase de torcidas de futebol, e há aqueles dois lados, no máximo três lados, se enfrentando historicamente e por questões locais, obviamente. Então, eleições municipais vão ter uma forte componente das questões locais sendo discutidas, sendo debatidas, mas pode-se, e isso é feito frequentemente, avaliar o teor de nacionalização de disputas municipais. Isso ocorre em todo o mundo. Eleições, por exemplo, na Espanha, eleições locais, são preditoras importantes de eleições parlamentares futuras. Eleições locais na Argentina, nas províncias argentinas, são preditores importantes de eleições gerais posteriores. Isso ocorre também na Bolívia e um sem número de países que seria ocioso mencionar aqui. O certo é que nós estamos vivendo uma situação de crise econômica e você alertou lá atrás, de polarização política. Quando você tem crise econômica, crise política e mais uma crise sanitária, e lembrar que esses três elementos se estendem de norte a sul do país, é inevitável você ter um elevado teor de nacionalização. Então, o que você pode dizer é o seguinte: nós vamos ter muito certamente eleições municipais com teor de nacionalização inédito, ou talvez só comparável, Magno, a eleições que nós tivemos municipais no início da nova República, em 1988. Eleição de 88, só lembrando para o espectador que não viveu aquele período. Em 1988, início da nova República, tinham ocorrido as eleições de 86, plano cruzado, depois houve uma alteração do plano cruzado, a população ficou irritada com o governo Sarney, a impopularidade do presidente se elevou muito, havia angústia com a administração insatisfatória aos olhos da população daquele processo hiperinflacionário que nós tínhamos, e tudo isso levou a eleições bastante nacionalizadas, ou seja, com teor de nacionalização também importante, Magno. Eu acho que é isso que nós vamos ter esse ano. Lavareda, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi muito bom tê-lo aqui. Espero que ao longo dessa campanha possamos ter novos encontros aqui pelas redes sociais para a gente prestar serviço aí aos nossos leitores, telespectadores, internautas, colhendo essa experiência sua de tantas e tantas campanhas nesse país. Muito obrigado, Lavareda. Foi um prazer estar com você, Magno, conversar sobre esses temas, inclusive porque, para mim, isso faz parte do meu propósito, ou seja, os japoneses têm uma expressão conhecida que chama de Ikigai. Ikigai é o propósito de vida que cada um deveria descobrir. O meu propósito, que eu conheço já há algum tempo, é aprender e compartilhar. E conversar sobre temas assim é extremamente importante e significativo para mim. Muito obrigado pelo convite. Viva o Brasil!